Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, aqueles que nos acompanham semanalmente nas palestras. Sejam bem-vindos para mais essa oportunidade que temos para tratar de temas interessantes para a nossa vida, sempre com aquela visão, aquele esclarecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje nós estamos de novo aqui com a presença do nosso companheiro Edgar Miguel, né? E preparou mais um tema muito interessante para a gente, sempre provocativo. Antes de iniciarmos, então, convido todos a elevar o pensamento em prece para a nossa abertura formal. Pai de amor e bondade, nos reunimos uma vez mais com o intuito do estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Rogamos a sua permissão para que esse encontro de estudo aconteça da melhor maneira possível, sempre com a orientação dos bons amigos espirituais, esses companheiros que conosco caminham no dia a dia, nos intuindo, nos orientando, para que possamos aplicar todos os conhecimentos que recebemos na nossa vida, no nosso caminhar. Que Jesus, nosso mestre, nos ampare, esteja conosco uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Edgar, te dou as boas-vindas, então. Quero que você explique um pouco o tema para a gente, né? Temos uma pergunta, né, na apresentação desse tema. Vamos entender os desafios. Então, eu gostaria que você explanasse inicialmente a respeito e depois a gente vai te interrompendo, batendo um papo aí a respeito, né? Vamos lá, então, a palavra é sua. Muito obrigado, Maurício. Olha, bem, antes de tudo, uma alegria, né, estar aqui. É sempre muito bom estar com você, em especial, né, a gente poder trocar ideias sobre esses temas tão importantes. Agradeço a casa também, que me convida, e isso me honra bastante e me ajuda, sinceramente me ajuda, porque é mais um momento de reflexão. Eu mando um abraço a todos que nos ouvem e desejo que Jesus nos toque o coração para que a gente, a mim e a todos, quero dizer, para que a gente consiga absorver o que ele irá nos destinar hoje, através das palavras que serão ditas. Muito bem. A pergunta que a gente pensou em ser o tema de hoje é: vamos entender os desafios? Vamos entender os desafios? E por que surgiu essa pergunta? Porque não há vida sem desafio. Talvez eu possa até dizer que não há vida sem conflitos de toda espécie, né? Eu acho que uma vida sem desafios talvez nem possa ser chamado de vida, inclusive, né? E entender os desafios, no meu ponto de vista, traz uma mudança para a realidade que é imensa, né? Porque o que é normal que a gente faça, que a gente pense, até no nosso jeito de falar? Não, vou enfrentar os desafios, vou lutar esse desafio. Ou seja, todo aquele atavismo que a gente tem, né? Toda aquela ideia de milênios da gente brigar, da gente guerrear, da gente lutar, está forte dentro da gente. Forte. A gente sempre parece que a gente sempre tem que vencer alguma coisa. E não sei, eu deixo para reflexão, porque eu acho que eu não vou muito para essa linha, mas eu deixo para reflexão que talvez esteja na hora da gente parar de lutar, né? Não sei. O quanto lutar tem a ver com o amor? Será que o amor luta ou o amor envolve? Né?
Será que o amor vence exatamente como nós que sabemos lutar? Ou ele transforma o inimigo em amigo? Transforma aquilo que nos prejudica em aquilo que nos salva, que nos cura, que nos traz um bem? É muito possível que o amor, quer dizer, é muito possível não, é certeza que o amor ele traz uma outra lógica. E é por isso que é tão difícil para nós que viemos e estamos na lógica do vencer, do derrotar o outro, do ter a última palavra, de sempre ter que escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, essa polarização, essa dicotomia, essa questão que impõe uma separação, né? Na própria forma de pensar, errado e certo, desafio que me prejudica ou que me desatende aos interesses, ou aquilo que atende os meus interesses. Parece que nós estamos sempre nessa polaridade, nesse alto e baixo, nesse esquerdo e direito, a vida inteira. A vida inteira acreditando que nós vamos chegar no plano espiritual ou chegar frente à nossa consciência e a nossa consciência vai falar assim, você errou ali, ali, ali. Então a gente precisa acertar ali, ali, ali. Não sei se é bem assim, né? Pensando no amor e no que ele nos diz. Então, quando a gente pergunta, vamos entender o desafio, a ideia é que a gente faça uma reflexão a respeito dos desafios que a vida nos traz. Primeiro que a vida é formada de desafios. Ponto final. Qualquer coisa diferente desta afirmação, qualquer negação frente a nessa afirmação, é um ato de ilusão. Né, Maurício? Estamos nos iludindo. Viver a vida encarnada implica em termos problemas, desafios a resolver. Ponto final. Ponto final. A gente olhar de frente para essa realidade, no meu entendimento, muda tanto as coisas. Porque você para de brigar com uma ideia falsa. Porque é muito triste você viver iludido. Porque o iludido sempre é um desajustado frente à realidade. Sempre ele está, puxa, mas não é assim? Mas, puxa, não deveria ser assim? Mas, puxa, eu esperava. Então, esperava errado. Esperava errado. Pensou errado. Por quê? Porque você parte de uma ilusão. E nós, principalmente nós todos aqui que nos debruçamos sobre o Cristo e sobre a doutrina espírita, a gente já viu, já foi logicamente colocado, explicado, que nós estamos aqui numa escola, num processo de aprendizado. E que nós não aprendemos quase nada quando tudo está bem. Quase nada. Eu digo quase nada porque quando tudo está bem, existe uma lição complexa e difícil, que é você continuar feliz quando tudo está bem. É uma lição das mais difíceis que eu conheço. Vou dar um exemplo. Digamos que você passe os seus primeiros 30 anos de vida com uma saúde fantástica. A pergunta que fica é: você soube viver o desafio de ter saúde? Você soube viver? De forma que o jeito que você viveu a saúde não te traga doenças e ruína? Então, a saúde, a riqueza, a beleza, uma vida com facilidades, é uma vida de enorme desafio. Tanto é que Emmanuel, numa das suas mensagens, diz assim, numa prece ao Pai, que o prazer do conforto não me vença. Livra-me de cair no pó da indiferença.
Então, olha só, que o conforto, que o prazer do conforto não é o conforto. Não existe nenhum problema com o conforto. Mas o prazer, a volúpia que eu sinto, o quanto o conforto me domina, isso é um problema, é um desafio. Que isso não me vença. Né? Então, gente, quando nós temos aquelas tempestades, quando nós temos a dificuldade, quando nós temos pessoas que não concordam com a gente, que são adversários até, né? Nós estamos inseridos dentro de desafios que são exatamente os desafios que pretendem nos tornar felizes. Esse é o entendimento que o Cristo e a doutrina espíritas nos trazem. Vou dar um exemplo. A gente adora orar para Deus para que Deus nos dê paciência. Né, Maurício? Todo mundo. Ai, Deus, me dê paciência com fulano. Me dê paciência com tal situação. Né? E Deus, pelo menos nesse pedido, eu acho que ele 100% da situação ele atende a gente. Só que ele atende de outra forma. Qual forma? Da forma sábia. Porque no final das contas, quando a gente faz esse pedido, e aí eu estou generalizando, me desculpem, a gente está pedindo para Deus nos livrar daquilo que nos traz impaciência, que nos incomoda. Aqui em quatro paredes, sejamos honestos. É isso que a gente está pedindo. Mas Deus não atende esse pedido desta forma, ele atende do jeito sábio. Né? A pessoa que quer aprender sobre paciência, ela precisa de alguém muito chato do seu lado. Ela precisa de alguém que o perturbe, ou de alguma situação que a perturbe dia e noite. Sabe o cachorro que late a noite inteira embaixo da sua janela? Por que vocês acham que o cachorro late a noite toda? Para que a gente possa aprender a paciência. É óbvio. O cachorro não é mau, coitado. Aliás, ele nem te conhece. Ele não está nem aí com você. Tá certo? Ele não tem uma ideia. Agora eu não vou deixar o Edgar dormir. Não. Não. Mas a vida que viabilizou, que contextualizou isso, ele está me dando a oportunidade de que eu trabalhe aquilo que me causa dor, aquilo que me incomoda. Ah, mas eu preciso disso? Ah, agora sim. Eu preciso ter paciência? Ah, eu preciso ter humildade? Eu preciso saber perdoar? Essas coisas que a gente tem que aprender? E a minha resposta é sim. Sabe por quê? Porque não há outro caminho, outro meio da gente ser feliz. Feliz de verdade. Longe daquela ideia infantil de que ser feliz é não ter problemas a resolver. De que ser feliz é quando tudo é feito conforme eu quero. Isso é outra daquelas ilusões que nos vendem e que a gente compra. E que, quando a gente encontra a realidade, costuma ser muito triste e doloroso. Vai chegar um dia, só para eu não me estender além da conta, vai chegar um dia que nós vamos agradecer pelos desafios que aparecem nas nossas vidas. Exatamente o que a gente viu lá no Paulo Estevão, nesse livro que é uma fonte inesgotável de grandeza, quando Paulo, depois de andar anos pelo mundo a espalhar o exemplo e a palavra do Mestre, e quando ele voltou e se reencontrou com Pedro, ele passou 2 dias contando para Pedro todos os desafios que ele enfrentou. E isso era a sua alegria.
Essa era a alegria que ele e Pedro viam nas suas próprias vidas. Eles terem conseguido, sempre com a ajuda da vida e do Pai, terem superado os desafios que consideravam pequenos desafios, pequenos sacrifícios pelo que eles estavam sentindo dentro deles, nos dizendo o quanto valeu a pena nós não termos sido atendidos nos nossos infantis desejos, mas nós termos aceitado por termos compreendido por que o desafio estava, naquele instante, na minha vida. E pelo esforço que fiz, pelo sacrifício que fiz. Sabe qual é o sacrifício? O sacrifício de não lutar pela minha vontade imatura, mas de aceitar o convite do Pai para que eu viva aquilo com paciência, com coragem, trabalhando os pontos endurecidos dentro de mim, porque são por conta destes pontos endurecidos e imaturos, no final das contas, que eu sofro. Porque são essa forma de ver imatura e endurecida, cheia de orgulho e egoísmo, que me causam o sofrimento de ver que a vida não é como eu queria, mas sim como ela deve ser, em meu próprio benefício. Que o Pai nos ajude a enxergarmos assim. Porque isso muda a nossa vida agora. O desafio não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Ele vai te esperar. Que você não lute contra ele, mas que você o aproveite para desgastar a dureza que ainda está em nossos corações. E é essa dureza, insisto, que nos causa sofrimento verdadeiro. Valerá a pena. É um bom começo, Maurício? Olha, Edgar, eu até gostaria de me preparar melhor. Talvez na próxima vez eu vou deixar um caderno, uma caneta, para poder anotar todas as possibilidades de discussão do tema. Sem menosprezar, porque eu acho que foi fantástico, mas eu acho assim que você abriu muitas possibilidades sobre uma coisa aparentemente muito simples, me desculpa até falar assim, mas que a gente não pensa, não é? Olha só, eu procurei desafio no dicionário, entrei na internet e procurei no dicionário online, veja só, e depois do que você falou, esse significado, né, esses sinônimos de desafio são muito interessantes. Desafios, provocações, instigação para fazer algo acima de nossa capacidade. Uau! Incitação, ocasião ou obstáculo que deve ser ultrapassado. E aí você fala, poxa, o Paulo contando para Pedro, contente pelos desafios que havia enfrentado. E aí é evidente, nos chama a atenção, a felicidade de se ultrapassar desafios, levando em consideração, né, que é fazer algo acima de nossa capacidade, significa uma felicidade por vencer a si mesmo, por vencer situações colocadas por nós mesmos. Não é isso? Nossa, Maurício. Olha, das 1000 possibilidades que esse assunto levantou, você foi talvez talvez o mais importante, Maurício.
Só é vencer a nós mesmos. Não existe essa balela, essa bobagem de vencer qualquer coisa fora de nós. Nós não temos que vencer a natureza, não temos que vencer o obsessor, não temos que vencer o familiar, o governo, o vizinho, nem o cachorro, nem a doença. Nem a doença. A gente tem que só vencer todos os obstáculos que estão dentro de nós para que a gente olhe, perceba, mais que olhar, perceba a realidade, né? Ou seja, a questão colocada de uma forma absolutamente neutra, sem adjetivos. Sem adjetivos. Alguma coisa é má? Não. Boa? Também não. É possível pensar que essas diferenças que a gente faz sejam apenas humanas. Apenas humanas. Lembra daquela discussão de Kardec se Deus cria alguma coisa má? Óbvio que não. Óbvio que não. O mal, a dor, é somente criada pelo homem. Inclusive, pergunta 72 do Livro dos Espíritos, nem me lembro direito, porque eu não sou de boa memória nessas questões. Mas a dor é criação humana. Humana. O sofrimento, apenas a resistência à realidade. Só isso. Quando Jesus coloca no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, como um pedido que cada um de nós há de fazer, em verdade, algum dia, porque falando por mim, eu acho que eu ainda não fiz em verdade, eu só falei. Até desejo desejar de verdade. Até desejo querer de verdade. Mas ainda me sinto incapaz de querer de verdade. De verdade no sentido integral, no sentido de cima e embaixo. Eu acho que é só no raso. Então, a vontade do Pai sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas, por lógica e obrigatoriamente, é boa. É necessária. É o que eu preciso. E talvez a primeira coisa, a mais importante das coisas que a gente precisa vencer é esta questão. Porque se a gente não se entregar aos braços deste Pai amoroso, como filhos tenros e frágeis que somos, a dor virá. Produzida por nós mesmos. Porque nós nos debateremos com a realidade e nós vamos nos ferir nos seus cantos pontiagudos, Maurício. Nós vamos nos ferir, sendo que, como a água no rio que não é ferida pela rocha que está ali no meio, ela envolve a rocha e passa, nós também, ao nos entregarmos cheios de confiança à vontade do Pai, nos sentindo absolutamente protegidos, completamente amparados, nós envolveremos os nossos desafios sem nos ferirmos. E detalhe, só para finalizar essa questão, você disse que uma das acepções da palavra desafio é algo além da nossa capacidade, né? Muito bem. Da capacidade conhecida, certamente. Porque como nós somos aqueles que não nos conhecemos, nós não sabemos qual é o nosso limite. Nós não. Não sabemos. Basta ir na academia que a gente descobre isso. Vai na academia
e o instrutor fala, faz 10 flexões. Ah, não sei se eu aguento. Tenta. Tenta. Aí você está quase na 10ª, ele faz a 11ª. Mais uma. E mais uma. E de repente você fez 15. Nós não conhecemos o nosso limite. E quando a gente fala de questões morais, de dor íntima, quando a gente fala de outros níveis de esforço, evidentemente não os físicos, aí a gente não sabe nada mesmo. Mas a vida sabe. Por isso que eu acho que Jesus nos diz para a gente cuidar do problema de hoje. De hoje. Deixe-me lembrar de uma amiga. Eu tenho uma amiga, hoje desencarnada, mas eu a tenho, evidentemente porque ela existe, que ela passou por uma doença bastante grave há uns 5 anos atrás. E ela teve um câncer, né? Desencarnou uns 3, 4 anos depois. E ela estava sempre tão alegre, apesar de ser um câncer intratável, inoperável. E 23 quimioterapias, não sei quantas rádios, aquele percurso trabalhoso que esse desafio exige. E ela estava sempre sorrindo. E a gente que ia lá consolá-la saía consolado. E um dia eu perguntei para ela qual era o segredo dela. E ela falou, foco. Falei, foco? Essa palavra é tão corporativa, né, Maurício? Tenha foco. É tão... né? Ela falou, sim, foco no agora. O que eu tenho é agora. Mas você vai fazer uma cirurgia amanhã. Está tudo planejado, então eu não tenho que preocupar com absolutamente mais nada. Amanhã, quando chegar a cirurgia, eu vejo o que eu vou fazer. Eu vejo como que eu vou lidar com a realidade. Hoje, você está aqui, eu estou aqui, e a gente está conversando. Nada mais importa. Foco. Eu penso que ela venceu o desafio, que ela envolveu o desafio e sofreu bem pouco. Eu fico espantado de ver, eu adoraria, talvez seja um grande treino, porque nós, ansiosos, vivemos a nossa ansiedade de maneira assim tão plena que ela enche toda a nossa vida, né? Então o foco acaba sendo na ansiedade, Edgar. Edgar, você fez outras colocações aí interessantes e veja, você compara com academia. A gente sabe que numa academia você tem alguns objetivos e aí você precisa realizar algumas atividades, alguns trabalhos para fortalecer certas partes, ou seja, desenvolver as capacidades, talvez, né, para aquilo. E depois você fica melhor, né? Então essa que é a ideia, você fica melhor. E nós vemos, então, essa questão do desafio, ele também é muito relacionado com a lei do trabalho e a lei do progresso. Para enfrentar um determinado desafio, eu preciso realizar um trabalho. Tudo em a natureza trabalha. Então, nós voltamos a falar daquele trabalho íntimo. Talvez a reforma íntima seja o grande desafio, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar reforma íntima, mas a gente pode fracionar em diversos desafios que vão depois atender o desafio maior, que é a mudança, né, de si mesmo. E ela depende desse trabalho. É difícil, só que ao realizar, a gente vence também determinadas circunstâncias e, como você falou, encontra em nós capacidades que achávamos que não tínhamos. Então, nós progredimos, né? E, no entanto, você coloca que muitas vezes a gente prefere se bater contra as pontas, né, das pedras na corredeira do que vencer e sair da corredeira. Ou algo assim, nem foi isso exatamente o que você falou,
mas eu fiquei com essa imagem mental, né? Então, veja bem, eu sei que você não gosta que eu fale veja bem, mas veja bem, desafios às leis morais que são trazidas no Livro dos Espíritos, elas basicamente abordam essas questões de maneira muito séria. E aí chega até aquilo que eu acredito que seja o principal, lei de sociedade. O desafio da convivência. O Evangelho trata o tempo todo da convivência, de viver juntos. E Jesus explicando como fazer, como que a gente tem que ser, né? E aí nós falamos agora há pouco do desafio vencer a si mesmo, né? E que na lei de sociedade não é diferente. Vencendo os meus desafios internos, eu convivo facilmente, ou de uma maneira muito mais tranquila, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A convivência na sociedade, talvez, penso eu, seja o único meio da gente evoluir. E isso é tão importante, não só por conta da descrição da lei de sociedade, colocada por Kardec, pelos espíritos, mas porque nós temos no Evangelho o manual de viver em sociedade, conforme você bem colocou. Existe um manual. Jesus, quase que fundamentalmente, veio nos falar de como viver com o outro. Tal a importância disso. Se você analisar as bem-aventuranças, são regras de convivência. São regras de relacionamento também. Para quê? Para que viver? Qual o objetivo de viver com o outro? O objetivo sempre é um só. É nós nos tornarmos felizes. Eu coloco dessa forma, ela não é muito comum, e parece até egoísta, mas não é, no meu entendimento. Tudo. Sabe por que eu acho que não, Maurício, antes de eu prosseguir? Eu tenho a impressão que quando a gente volta para casa é desencarnar. Né? Quando a gente volta para casa, já que estamos na escola, terminou o dia na escola, bateu o sinal, a gente volta para casa. Né? Alguém lá nos pergunta assim... Poderia perguntar o que você aprendeu na escola, né? Mas eu vou ser mais profundo. Vão nos perguntar o seguinte: no que você se tornou? O que você fez com você? O que você fez com você mesmo? No que você se tornou? Essa é a grande pergunta. Grande. Evidente que para eu me tornar alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa. Por isso que é possível perguntar também o que eu aprendi. Mas para que aprender? Para ser feliz. Então, o objetivo da educação moral, do evangelho, é para que eu seja feliz. É para que eu implante o reino de Deus dentro de mim. É para que eu reencontre o meu Pai. O meu Pai. E tem que ser, eu preciso, do jeito que a escola foi construída, eu preciso do outro. A lei da sociedade, a obrigação, quer dizer, a necessidade que a gente sente de estar em sociedade, e a gente vê isso claramente aqui na pandemia, né? Que a gente... É interessantíssimo as pessoas falarem, eu não aguento ficar em casa. Mas qual é o problema dentro de casa? Não, nenhum. Mas eu preciso do outro. Ah, que interessante. Precisamos do outro. Que interessante. E fazendo uma analogia pouco ortodoxa, me permita, o vírus ele ataca fundamentalmente o pulmão, né?
que é o órgão que permite, que nos faz respirar o mesmo ar que o outro, né? E é através do ar que a gente se liga fisicamente até com o outro, porque eu respiro o mesmo oxigênio que o outro acabou de respirar também. Curioso isso. Fechando parênteses sobre esse aspecto. No outro, eu vou me descobrir. E aí eu vou dar só um exemplo. Quando você fala alguma coisa e isso me incomoda, essa situação está me mostrando o que eu tenho que aprender em mim. Não tem nada a ver com você, Maurício. Porque quem se incomodou com a sua frase fui eu. Não foi você, você está ótimo. E eu não estou falando de que você me ofendeu, nada disso. Você falou de um jeito que me incomodou, por exemplo. Sou eu. Então, na convivência que a gente tem com as pessoas, com os nossos pais, com os nossos irmãos, cônjuges, amigos no trabalho, a gente está tendo a oportunidade de se conhecer. Pergunta 919. Sócrates. Eu estou tendo a chance de me enxergar. Mas eu preciso olhar para mim e parar de olhar para o outro. Parar de querer viver e mudar a vida do outro. Porque a gente já devia ter percebido que isso não vai acontecer, isso não é possível. Que nós somos só capazes de mudar a nossa vida. E, infelizmente, não estamos, na sua maioria, tentando sequer. Porque estamos cuidando do mundo inteiro. Estamos preocupados com o que a pessoa disse A ou disse B. Problema dela. Ah, mas me afeta. Então faça melhor. Faça melhor, faça mais, faça diferente. Porque a outra pessoa, ela tem o direito de fazer como ela quiser. Então, assim, a convivência com o outro talvez seja um dos maiores desafios, né, Maurício? Os maiores desafios que existe. Tanto que muitos se isolam numa tentativa vã, inútil, de ser feliz. Não será. Nós somos um ser social, até a sociologia já fala isso, até o ser humano já fala isso, né? Não precisa nem Deus falar isso pra gente. Nós somos um ser que precisa do outro. Só o outro nos realiza. No outro a gente se realiza. Por quê? Porque eu preciso, no final das contas, aprender a amar o outro. A dar algo ao outro. Então, realmente, se a gente for elencar um desafio maior, é o outro. Mas, na verdade, o correto seria a gente dizer que o maior desafio é eu me enxergar diante do que o outro faz. Uhum. E parar de olhar tanto para o outro. Nesse momento que passa o mundo todo, principalmente o Brasil, de conturbações políticas, econômicas, sociais, decorrentes de diversas situações, mas que, de uma maneira geral, elas convergem para causas e efeitos da pandemia, grandes oportunidades que muitas vezes perdemos de analisar em nós mesmos, então, o que é que a fala, a maneira do outro pensar, mexe em nós. Se aproveitássemos melhor essa situação, ou melhor dizendo, aqueles de nós que aproveitarmos melhor a situação, provavelmente terão crescido muito com a pandemia, com a crise. E aí eu tenho que fazer de novo, Edgar, referência ao livro dos Espíritos, que diz que o mundo progride quando tem que enfrentar desafios como guerras, catástrofes, destruições, pandemias, né? No livro cita a peste. Aí essa sua fala, se assim for, você concorda com isso que eu estou expondo,
ela é muito importante para despertar que ainda dá tempo em cada um de nós a oportunidade dessa autoanálise, para vencer esses desafios dentro de nós. Para quando terminar tudo isso, a gente está melhor do que quando começamos, não é mesmo? É exatamente isso, Maurício, é exatamente isso. Eu faço praticamente um apelo aqui, baseado em tudo que foi dito, se é que vocês concordam, se é que vocês entendem que isso está coerente com o Cristo e com a doutrina, mas o apelo que eu faço é o seguinte: vamos pedir ao Pai que nos dê compreensão. Vamos pedir para o Pai que nos dê coragem e paciência. Porque o que me parece que quando a gente pede, me parece que a gente não entende o que está acontecendo quando a gente pede para que Deus elimine o vírus, para que Deus salve os corpos das pessoas. E quando eu falo isso, eu estou longe, longe, longe de não ter o coração apertado diante de alguns desafios tremendos que algumas pessoas estão vivendo nessa fase tão conturbada em que vemos o nosso país e o mundo todo. Eu não estou insensível. Ninguém, acho, deixa de chorar diante de situações tão tristes, como, por exemplo, ver um ente querido se afogar em vida, né, por falta de oxigênio. Né? Mas, se nós estamos dentro de um brutal desafio, de um desafio monumental, esse desafio precisa ser entendido como sendo, como você bem explicou, como sendo algo que tem um objetivo que valerá a pena, óbvio, e que pretende fazer com que a gente use tudo que a gente tem dentro de nós. Até um limite que a gente talvez desconheça. Ah, mas eu não estou preparado. É possível. É possível que a gente não tenha aproveitado convenientemente os períodos de bonança, de calma, de saúde e de relativa tranquilidade para se preparar. É muito possível. Mas isso já foi. E realmente é uma perda de tempo chorar sobre o leite derramado. Nos levantemos e vamos em frente. Mas a gente não precisa ir em frente sozinhos. Porque mesmo se a gente errar tudo que for possível errar nessa vida, o Pai não nos abandonará, jamais. Porque, como diz tão poderosamente Paulo, nada é capaz de nos afastar do amor do Pai. Nada. Então, se a gente não se preparou, peguemos as ferramentas que a gente tem à mão e prossigamos. Nem que seja agarrados à confiança de que o Pai suprirá tudo que a gente não fez. Porque, seja qual for o aproveitamento que a gente tenha de uma lição, esse aproveitamento é absolutamente válido. Absolutamente válido. E a gente não pode esquecer que os trabalhadores da última hora também receberão o salário. Então, não vamos pensar que a pequeníssima parte que a gente faz é pouco. É a parte que a vida entendeu muitas vezes que a gente é capaz de fazer. Façamos. E é possível pensar, Maurício, que talvez a única coisa que a gente consiga fazer diante de um desafio como esse seja ter paciência. Seja guardar silêncio para não aumentar a balbúrdia que está. Seja não aumentarmos
as críticas, seja termos coragem de prosseguir. Parece pouco, mas não é. Não é. Talvez seja tudo o que o desafio aguarde de nós. Então, Desculpa. pode falar, pode falar. Um posicionamento pacífico e equilibrado diante daquilo que, digamos, não temos muito o que fazer em relação. Maurício, talvez não tenhamos que fazer. Não tenhamos que fazer. Eu já contei aqui aquela história de empurrar a pedra? Lembra? O senhor pediu para o funcionário empurrar uma pedra gigantesca. Ele Sim. ficou 30 dias empurrando, a pedra nem tremeu. Aí o funcionário falou assim, eu sou um mau funcionário porque eu não movi a pedra. E o senhor disse, mas não era para você mover a pedra. Era só para empurrar. Só para empurrar. Mover é meu trabalho. Perfeito, perfeito. Vamos. O que eu posso fazer, meu pai? Eu posso guardar serenidade para que eu não desespere as pessoas que estão ao meu lado. Então eu farei. Eu posso fazer mais um pouco? Então faça. Mas eu não estou conseguindo salvar o Brasil. Não precisa. Eu não estou conseguindo salvar a cidade. Não precisa. Mas eu não estou conseguindo salvar o meu parente, o meu familiar que está morrendo do meu lado. Não é a sua função. Você fez o possível, levou para o hospital, tal, fez tudo? Fez. Mas ele vai morrer? É possível. Se for assim o seu caminho. Mas eu não consigo impedir que ele morra. Não é para impedir que ele morra. É para fazer o que você sabe fazer, no limite do seu entendimento, da sua paciência, da sua coragem. Então, o apelo que eu faço a todos é confiemos de forma ativa, confiemos fazendo com paciência, com empenho, com coragem, mas sempre com confiança. Mas tal pessoa vai morrer, talvez eu morra. Porque isso não é importante. Porque quem vai morrer, já sabemos, não sou eu. É minha roupa, meu uniforme de trabalho que me mantém aqui nessa escola. E eu voltarei em outro uniforme. Que a gente possa, principalmente nós que nos debruçamos sobre doutrina, que a gente possa trazer isso para a nossa vida verdadeira e parar de deixar essa sabedoria nos grupos de estudo, nas salas do centro espírita, nos evangelhos no lar e nas nossas preces. Isso precisa fazer parte da nossa realidade. Isso é entender os desafios. Senhor, é isso que eu tenho que viver? Muito bem. Eu vou reunir tudo que eu tenho, todas as ferramentas que eu já tenho aqui na minha caixa de ferramentas e vou usar para viver o desafio e entender o que eu posso retirar dele para me tornar mais feliz. É fácil? Nunca será. Nunca, Maurício. Senão não seria desafio. Agora, que não sejamos preguiçosos e fujamos do esforço de viver. Porque aí não será possível. Edgar, uma última questão, até para a gente já ir fechando o nosso encontro, uma vez que eu acredito que encerrar esse assunto vai ser bem difícil. Nós podemos fazer uma conclusão hoje, mas é um assunto que acho que daria para se estender ainda bastante, até cada um daqueles que hoje nos ouve, nos acompanha,
deve pensar e conduzir esse assunto por si próprio. Há um filme americano da década de 1990, se não me engano, com Albert Brooks e Meryl Streep. Esse filme se chama Um Visto para o Céu, é o título em português, quando ele foi lá. O grande desafio dessas pessoas era vencer o medo. Esse era o grande desafio, vencer o medo. Medo e insegurança. E conforme você falava, eu fui me lembrando desse filme, pensando aqui a respeito. Edgar, se enfrentamos o desafio de vencer o medo, a insegurança em nós, é evidente que estaríamos dando um passo muito grande para que tenhamos fé em Deus, porque teremos fé em nós mesmos. Então, nós teríamos, a partir da fé em nós mesmos, nós daríamos um passo muito grande para ter fé em Deus. Porque nós sabemos, muitos de nós dizem da boca para fora que têm fé em Deus diante dos desafios, mas nós não temos. Nós não temos nem fé em nós mesmos, muitas vezes. Você vê dessa maneira também? O que você acha disso? Eu vejo exatamente dessa maneira. Realmente, eu acho que hoje... Bem, hoje a nossa fala vai estar muitíssimo incompleta, porque realmente dá para conversar semanas. Mas ela seria muito mais incompleta se você não tivesse muito bem lembrado do medo. Como a gente precisa pensar no medo, né, que a gente sente, né, Maurício? Como? O medo possivelmente também é uma criação toda humana. Possivelmente. E eu gosto demais, e vou dizer para vocês, é uma verdade, todos os dias, nos últimos 4 anos, ou seja, mais de 1000 dias, eu leio uma definição de medo que eu considero perfeita para mim. É uma definição do século XIII, do Rumi, que é um pensador persa, e ele diz o seguinte: o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se você aceita a incerteza, ela se torna aventura. Veja, o medo é só a incerteza. O que tem por trás disso? A nossa vã, inútil tentativa de controlar as coisas. Será que não está na hora da gente também concluir que nós não temos controle nem do ar que a gente respira, nem do nosso batimento cardíaco? Nada, no final das contas. Será que o controle não é, de novo, uma grande ilusão? Então, a incerteza, principalmente inerente à vida material, né, Maurício? Porque a vida material é a expressão da mudança, né? Vida corporal e mudança são sinônimos. Tá certo? Característica fundamental da vida material é a mudança. É a inconstância, a impermanência. É a incerteza. Né? Será que a gente não tem que abraçar a incerteza e transformá-la em aventura? Perceba, Maurício, e todos, que a gente e que o filósofo ele só mudou o nome das coisas. E quando a gente muda o nome das coisas, as coisas mudam. Mudam. Porque é como a gente as vê. Por isso que eu sempre falo que a doutrina espírita é uma forma de ver as coisas. Uma forma de ver para que a gente tenha uma outra forma de viver.
A não aceitação, o medo é a não aceitarmos, é não concordarmos, é não admitirmos a incerteza. Porque se a gente admitir a incerteza, ela se torna a aventura de viver. Por quê? Porque somos imortais e nada de fato nos afetará substancialmente. Isso é, quando assimilarmos tudo isso, vai ser o nosso grande ponto de liberdade, de fato. E, Edgar, tem algumas situações que elas são tão fortes, tão presentes na vida da gente, que faz com que um momento pareça uma eternidade. Quando você não tem esse tipo de situação para te colocar de frente e comparar, parece que as coisas ficam muito mais fáceis, né? Eu vou pegar, por exemplo, já tratamos em outras oportunidades, mas eu acho que é bem interessante falar sobre o maior medo das pessoas, segundo escutamos falar, que é em relação à morte. E a partir do momento que nós adquirimos conhecimentos sobre o que é a morte, o que acontece depois da morte, nós todos que de fato estudamos o Espiritismo podemos dizer assim, olha, diminuiu bastante ou eu perdi o medo da morte. Né? E ela é só um momento, ela é uma passagem. Mas muitas vezes, antes que ela aconteça, nós temos uma fase que prepara o corpo para a morte. E às vezes essa fase ela é repleta de dores, dores físicas mesmo, angústias que são trazidas, né? E muitas vezes está ali a morte não é o desafio a vencer, mas a dor física é o desafio a vencer. É tão forte, é tão persistente, que a gente sabe que ela vai terminar. A vida do espírito, né? Ela vai se prolongar, ela vai continuar. Mas aquela fase é muito difícil. E esse desafio é difícil para muitas pessoas. Né? E aí, como que a gente fica nessa situação? A gente volta à questão de entender, de confiar, de procurar a fé em si mesmo. O que você me diz sobre isso? Volta tudo isso. Fé, confiar em mim mesmo, coragem, paciência, porque existem certas questões difíceis, como você disse, que nós vamos ter que viver. Por quê? Porque talvez sem elas a gente não consiga ser feliz. Para eu plantar uma semente, Maurício, eu preciso rasgar a terra. Ou com a enxada ou com o arado. Se a terra fosse animada, ela gritaria de dor. Mas é essa ferida que a gente faz na terra que faz com que o melhor da terra venha à tona e gere a grandeza do fruto. Nessa analogia poética está a nossa vivência. É possível pensar, Maurício, e aí eu estou falando de mim, porque eu não posso falar de ninguém. É possível pensar que alguns aspectos duros do meu coração, só a dor irá quebrar. É possível. E eu entrego ao Pai a sabedoria de decidir quando e quanto de dor eu precisarei para que alguns aspectos dos meus sentimentos se desendureçam. Então, agora, não vamos esquecer que o Pai trabalha incessantemente a nosso favor. A anestesia está aí, né? Os remédios estão aí, permitidos pela sabedoria divina, porque Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda. Então, quando a gente tiver que passar por momentos de preparação da morte, cheios de dor, não vamos esquecer que nós podemos
sofrer menos quando a gente não se entregar ao desespero, quando a gente buscar apoio na fé, apoio numa mente cada vez mais límpida, com ligação com o alto. Existem 1 milhão de recursos que a vida nos disponibiliza para que a dor seja mínima, apesar de muitas vezes ainda assim grande, mas mínima. Imagine que nós somos aquele bloco de mármore belíssimo, mas ainda bruto, e que a vida chama um Michelangelo para que ele faça em nós a grandeza de um Davi, de uma obra que milhões até hoje admiram nos museus. Ele vai ter que usar o cinzel e o martelo em nós. E ele possivelmente nos dirá: valerá a pena. Porque essa dor, que durará alguns meses, te deixará belo para sempre. Valerá a pena para sempre. Que maravilha, não? Que maravilha. É maravilha, é maravilha, é bonito, é lógico, faz sentido, emociona. Mas o leito de dor nos aguarda em algum momento, para que tudo isso seja vivido algum dia. Colocado em prática. Em prática. Que Deus nos abençoe. E Ele nos abençoará, certamente. Com certeza. Então, por isso, Edgar, a importância de entender o desafio, né? Entendendo o desafio, nós provavelmente vamos chegar a essa conclusão que eu acho que você fechou tão maravilhosamente. Edgar, chegamos a 60 minutos do nosso encontro. Eu te dou 10 segundos para você falar tchau para os nossos amigos e aí a gente encerra. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, Edgar, despeça-se dos nossos amigos e faça a prece de encerramento. Obrigado, tá bom, Edgar. Um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado por esse instante, viu? Mexeu bastante comigo. 10 segundos para me despedir. Eu desejo que todos acreditem na própria grandeza e capacidade. E também no amor do Pai por cada um de nós, que nunca nos julga e por isso está conosco, fazendo tudo pelo nosso bem. Acreditemos nisso, desde agora, antes que seja necessário. E transformando essas palavras numa prece, nós gostaríamos de te agradecer, Senhor. Porque é difícil não nos alegrarmos e não agradecermos ao teu amor por já ter nos dado tudo. Toda a sabedoria, todo o contexto, a capacidade de pensar, de sentir, de decidir. Nos deu tudo. E desde sempre o amor vive conosco, o teu amor, mantendo esse tudo que nós precisamos ao nosso dispor. Obrigado, Mestre. Obrigado por estar conosco no caminho. Que nós nos sintamos seguros diante da tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais.